Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui para a aula de número 4. Hoje é a final, o encerramento dessa matéria. Teologia, matéria que muito tem nos edificado. Nessa matéria, irmãos, estudamos sobre a pessoa, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Então podemos aprender sobre o nosso Deus como a pessoa que guia, que cuida, que ajuda, que auxilia, um Deus pessoal, que tem um relacionamento com o ser humano. Então, meus irmãos, sabemos que não foi fácil para chegar até aqui. Essa matéria tem 4 videoaulas. Então, passamos 30 dias estudando sobre Deus, sobre seus nomes, os seus atributos, e aprendemos muito sobre Deus. Ele existe, porque o nosso Deus, ele é autoexistente, porque ele existe nele mesmo. Mas, meus irmãos, sabemos que o inimigo das nossas almas luta, mas luta muito para não continuar. Então, quem está estudando sabe a dificuldade que é para separar um tempo para estudar sobre o nosso Deus. As próprias Escrituras diz, o próprio Deus diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o quê? Dinheiro? Lhe faltou trabalho? Não, porque lhe faltou o conhecimento. Então, meus irmãos, é algo precioso poder estar estudando sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, a nossa última aula vai falar sobre a teofania de Deus. Aula de número 4, a final dessa matéria. Eu sei que você já aprendeu muito sobre o nosso Deus. E hoje, de uma forma especial, vamos aprender sobre a teofania de Deus. E para iniciar, vamos entender o que é o significado dessa palavra. Bom, a palavra teofania, o termo teofania, vem do grego e significa Deus em forma humana. Isso mesmo, que coisa linda. Um Deus soberano, criador de todas as coisas. Agora ele aparece para o ser humano, né? Nessa teofania, um Deus em forma humana. Meus irmãos, só o Pai que ama verdadeiramente um filho faz isso. Então, nosso Deus sempre quis ter um relacionamento com o ser humano, aí agora ele vem para se relacionar com o povo. Então, o significado de teofania, significado grego dele, porque é uma palavra grega, então o significado é Deus em forma humana. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é algo maravilhoso conhecer sobre o nosso Deus. E a teofania é uma forma de Deus apresentar ao ser humano de forma visível e audível. Então Deus, ele se apresenta para o ser humano de forma visível e audível. Então veja só que Deus maravilhoso. Então o nosso Deus soberano se apresenta aos seres humanos. Então o ser humano, ele tem esse relacionamento com Deus. Não podemos viver de qualquer jeito, porque desse jeito não tem como ter um relacionamento. Mas se verdadeiramente estivermos na palavra dele e a palavra dele estiver em nós, temos esse relacionamento com o nosso Deus soberano. Louvado seja Deus. Agora, meus irmãos, Deus, ele se apresenta para algumas pessoas, especialmente aqui no Antigo Testamento. Primeiro, Deus, ele se apresenta para Abraão. Deus se apresenta para Abraão, lá no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 1, em um momento em que Abraão estava só, porque ele estava na frente da sua tenda, e um momento que estava muito sol, ao meio-dia. Aleluia. Deus, ele sempre se apresenta ao seu povo. Abraão está ali na frente da tenda, veja aqui a referência. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor. Onde foi que o Senhor apareceu? No Carvalhos de Mamre. Então Deus aparece para ele
E como Deus aparece para Abraão? Aqui é uma teofania, porque a Bíblia diz que quando Abraão vê, ele vê 3 homens. Você pode ler a referência. Então aqui é uma teofania de Deus. Ele se apresenta para Abraão, renova as promessas, fala com Abraão, e Abraão agora vê essa teofania. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele cuida dos seus. Agora, a segunda referência que vemos é que Deus se apresenta para Agar. E Deus se apresenta para Agar, lá no livro do Gênesis, capítulo 16, versículo 13. E ele chamou o nome do Senhor. Ela chamou o nome do Senhor. Tu és o Deus da vista. Quando Deus se apresenta aqui para ela, ela disse, tu és o Senhor, o Deus da vista. Então Agar olha para o Senhor, reconhece ele soberanamente. Aqui é uma teofania, quando Deus se apresenta para Agar, né? E ela diz, tu és o Senhor, o Deus da vista. Então o momento que Deus se apresenta para ela é exatamente no momento em que ela não vê nada. Mas no momento que ela não vê nada, Deus ele entra com a providência. E ela diz, tu és o Deus da vista. Louvado seja Deus, meus irmãos. Falar da grandeza do nosso Deus, falar da forma que ele aparece para o ser humano, sem sentir esse Deus é impossível. Porque ele ainda hoje se apresenta para o ser humano. Então aqui é a segunda vez que a gente vê Deus se aparecendo para um servo, para uma serva. Terceira vez Deus aparece para Jacó. Está lá em Gênesis capítulo 32, o versículo 24. A Bíblia diz que Jacó luta a noite toda. Isso aqui você vê uma teofania de Deus. A Bíblia vai dizer que Jacó luta a noite toda. E ele luta aqui com um anjo, uma teofania. A Bíblia diz que ele luta a noite toda. E no final dessa luta, Jacó vai dizer o quê? Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Quem muda nome, quem muda a história, quem transforma a vida? O ser humano não consegue, anjo não consegue, força não consegue, mas o Deus soberano, que é o Deus que você conhece, o Deus que eu conheço, um Deus que tem um relacionamento, quando ele tem um encontro com a pessoa, ele transforma. Naquela noite, Jacó, ele viu o próprio Deus e disse o Deus, tu não se chamarás mais Jacó, e sim Israel. O próprio Deus que muda a história se apresentou em uma teofania para Jacó. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vocês estão vendo a teofania de Deus. Deus se apresenta ao ser humano de uma forma que o ser humano consiga ver. Já aprendemos que o nosso Deus é Espírito. E vamos aprender mais na nossa aula extra. Os alunos da ITA têm acesso a essa aula extra sobre o Deus que se move por meio de 3 pessoas. É assunto da aula extra. Mas vamos lá, ainda sobre a teofania. Aqui você vai aprender uma palavra que você já viu na primeira aula, que é antropomorfismo. Antropomorfismo. Então aqui você vai ver um Deus que se revela para o ser humano como? Com face, mão, braços, olhos, boca, nariz, pés e ouvidos. Aqui você vai ver Deus se apresentando para o ser humano de uma forma que o ser humano possa compreender esse Deus. Você é um Deus soberano, um Deus que o ser humano não consegue ver ele e ficar vivo. Então Deus usa isso aqui para o ser humano entender. Eu vou passar agora a referência para vocês que estão notando e estudando. Primeira referência. Deus ele se apresenta com face. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Essa referência você encontra em Êxodo capítulo 33, versículo 20. Segunda, com a mão.
A palavra de Deus diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar. Referência a Isaías 59, verso 1. Terceiro, braço. Isso aqui são as formas que Deus se apresenta ao ser humano. Terceiro, braço. O Deus eterno te seja por braço eterno. Você vai ver aqui a referência. E mais uma vez, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, esse Deus que é soberano aqui, se apresenta para o ser humano de forma visível e audível. Porque se não fosse assim, não teria como o ser humano entender um pouco mais do seu Criador. Por isso ele se apresenta de forma visível e audível para o ser humano compreender esse Deus. Outro ponto, você vai encontrar aqui olhos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios capítulo 15 e o versículo... Provérbios 15 e o versículo é o 3. Aqui você vai encontrar um Deus que os olhos dele estão em todos os lugares. Outra referência, boca. A boca fala com ele e não por figura. Então veja que com a boca Deus fala com ele e não por figura. Você vai ver isso aqui porque Deus, quando ele vai falar com Moisés, ele fala diferente com Moisés. Então toda vez que a Bíblia aparecer boca, mão, olhos, nariz, é para o ser humano entender. Não que Deus precise de uma mão, não que Deus precise de um nariz. É uma forma que ele se apresenta ao ser humano, para o ser humano compreender. Nariz. Do seu nariz subiu fumo ou fumaça. Aqui em Salmos, você vai encontrar Salmo 27, verso 8. Então aqui você vai ver o nariz. Esse nariz é uma forma para você compreender sobre esse Deus. Pé. E as nuvens são o pó dos seus pés. Então você vai ver tudo isso com referência bíblica sobre esse Deus que tem um relacionamento com o ser humano. Agora, ouvido. Meus irmãos, Deus não precisa de nada disso, você sabe. Mas ele se apresenta para o ser humano, para você compreender sobre o nosso Deus. Estamos estudando a teofania de Deus. Deus em forma humana. Se é Deus em forma humana, ele vai se apresentar como uma pessoa, ele vai se apresentar com o nariz, com o braço, com o olho, com olhos. É a forma de Deus se apresentar ao ser humano. Então, aqui a última a gente vê ouvido. Nem os seus ouvidos agravados para não ouvir. Então, Deus ele se apresenta para o ser humano. Isaías 59. Meus irmãos, é com muita alegria que hoje estamos encerrando essa matéria. Mas vamos continuar essa aula. Essa aula vai estar disponível para os alunos. Mas desde já eu quero agradecer a você que ficou conosco até o final dessa matéria. E convidar você também, que ainda não estuda teologia, para vir fazer parte conosco. Ainda estamos na primeira aula. Então, respondendo à prova e ao exercício, você já inicia a próxima matéria conosco. Não perda tempo, meus irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis e precisamos aprender mais do nosso Deus. Principalmente nessa matéria que estamos estudando mais sobre Deus. Continuamos com os alunos da ITA. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que aqui estão conosco. Deus abençoe em nome de Jesus.